Você já parou para pensar que o Sasuke foi meio que passado para trás, com estilo inferno? Essa era pra ser a grande carta na manga do Mangekyou dele, né? Mas muita gente reclama, com razão, que o Kishimoto faltou com criatividade e podia ter feito algo bizarramente mais forte. Tem quem diga que o Amaterasu até engana, mas que o estilo inferno em si é fraco e não fede nem cheira. E olha, eu vou te falar, eu discordo totalmente de você se você pensa desse jeito. O estilo inferno tinha tudo para ser uma das paradas mais sinistras de Naruto. O problema real, ele foi escrito do jeito errado. E é exatamente sobre isso que eu quero trocar uma ideia hoje, porque essa técnica apareceu tão inútil na história. O Sasuke mal usa o potencial dela e cara, isso foi um desperdício enorme. Mas antes, entenda uma coisa, o próprio Amaterasu foi capado, e nem tô falando do estilo inferno ainda, mas daquelas chamas puras que o Itachi usava. No começo, a gente ouvia que era o fogo mais destrutivo de todos. Diziam que era mais quente que o próprio sol. Quando o Itachi ativava o Amaterasu, você sabia que o bicho ia pegar. Era quase invencível. O cara escapou do estômago do sapo do Jiraiya, algo que ninguém acreditava ser possível. E aquelas chamas negras eram tão absurdas que engoliam até outros fogos. Lembra daquela luta contra o Sasuke? Quando o Jutsu, Amaterasu e Bola de Fogo colidiram, o Amaterasu simplesmente dominou. O problema é que, quando o Sasuke herda o poder, a técnica parece perder o brilho. Narrativamente faz sentido, vai. O Itachi aparecia pouco, então cada vez que ele usava era um evento épico, de cair o queixo. Já o Sasuke é protagonista, tá sempre ali. Se ele saísse incinerando geral de primeira, o anime perdia a graça em 2 palitos. Só que, ao enfraquecer o Amaterasu, o mangá acabou destruindo o impacto do estilo inferno, que pra quem não lembra é justamente o controle total dessas chamas. A coisa começa a ficar estranha quando o Sasuke ataca aqueles samurais na reunião dos Kages. Os caras simplesmente aguentam fogo preto só com a armadura. E lá no final, contra o Naruto, o manto da Kurama resiste ao Amaterasu como se não fosse nada. E olha que nem era uma defesa com as esferas de verdade. Era só um chakra puro e ele tancou literalmente o fogo eterno. Pro Kishimoto, talvez isso fosse um mal necessário. Afinal, se o Sasuke matasse só de olhar, como é que ele ia criar lutas emocionantes? Mas poxa, dava pra resolver isso sem transformar o jutsu em algo quase descartável. Se o Amaterasu base já tava nerfado, quando o Sasuke aprendeu a manipular as chamas, ele deveria ter ficado apelão demais. Por isso o mangá deu essa segurada, só que rolaram vários momentos onde ele podia ter brilhado com o estilo inferno e simplesmente esqueceu que tinha o poder. O que é no mínimo revoltante para a gente que assiste. Você pode até se perguntar, mas por que o Sasuke precisa controlar o fogo se ele já nasce onde ele olha? É aí, meu parceiro, que o segredo está escondido. O Amaterasu surge no foco da visão. Sim, mas tem suas próprias falhas. Contra o Raikage, por exemplo, o Sasuke mirou, mas o cara era tão rápido que já tinha saído de lá. Isso já tinha rolado com o próprio Sasuke fugindo do Itachi. Lembra? As chamas vindo logo atrás, só pegou mesmo quando o Itachi conseguiu travar ele com o olhar por um segundo. Isso se repete contra o Naruto no Vale do Fim e contra o Jubito. O Obito bloqueou tudo com aquele bastão preto das esferas. Ali até faz sentido, porque aquelas orbes são apelonas. Mas pensa comigo, se o Amaterasu nasce no alvo, por que raios controlar as chamas seria melhor? Por quê? Por mais que pareça que você acerta qualquer coisa, o alcance é curto. O Databook confirma, é um jutsu de proximidade, você não consegue queimar a lua só de olhar para ela. Se o inimigo tá longe demais, não adianta nada. Se ele desvia, o fogo fica lá atrás, onde ele estava antes. E as chamas precisam percorrer uma distância até chegar no ponto certo. Foi o que salvou o Raikage e o que deu chance pro Sasuke fugir do irmão. Uma parada rápida pra te pedir uma coisa. O Sasuke realmente era muito forte. E se você quer ser forte igual ele, já vai deixando seu like e se inscrevendo nesse canal, porque se sair desse vídeo com sua inscrição desativada, nunca mais vai encontrar esse canal na sua vida. Então se gostou desse vídeo, se inscreve pra não se arrepender mais tarde. Voltando. Mas aí chegamos na quarta grande guerra ninja, contra o Jubi, que é um alvo gigante. Era a hora perfeita do Amaterasu brilhar, mas o bicho tava longe demais. O Sasuke teve que invocar o Aoda, chegar perto e disparar uma flecha. Tudo isso pra combinar com o Rasen Shuriken do Naruto. O Amaterasu comum não chegava lá, e é aí que o estilo inferno mostra pra que veio. Ele deixa o Sasuke lançar as chamas como projéteis veloz e a longa distância, coisa que o Amaterasu padrão não faz de jeito nenhum. Fora que o estilo inferno deixa ele moldar o fogo como se fosse macio
massinha, ele cria espadas e escudos. Como quando ele se protegeu do Raikage, ele revestiu as costelas do Susanoo com um fogo negro. E contra o 8 Caudas, o Sasuke solou a Biju com um disparo certeiro. Ele ainda teve a manha de usar o controle para apagar o fogo e não matar o Killer Bee. Na reunião dos Kages, ele usou o estilo inferno de forma estratégica para peitar o Raikage. O cara teve que amputar o próprio braço só para conseguir encostar no Sasuke. O Raikage não matou ele ali porque o escudo de chama segurou o rojão, mas depois disso parece que o estilo inferno caiu no esquecimento. A sacada de criar uma barreira para o inimigo se queimar ao atacar é genial. Foi um dos melhores usos estratégicos de toda a obra. E detalhe, o Sasuke ainda tinha um Mangekyo normal, então ele não podia abusar tanto. Ele sentia aquela dor insuportável no olho e o sangramento. Mas tudo muda com o Mangekyo Eterno. A partir dali, não tinha mais desculpa para economizar chakra, ou evitar usar técnicas fortes. Logo depois, o Gaara aparece na reunião. O Sasuke manda o Amaterasu e a areia bloqueia. Sim, é bizarro. A velocidade daquela areia é meio estranha às vezes, mas parar o Amaterasu é um feito e tanto. Mas o Sasuke nem quis papo, quebrou o teto e vazou pros Kages. Contra o Danzo, ele foi mais esperto, mirou direto no corpo e seria game over se não fosse o Izanagi, aquele jutsu roubado que anula a morte. Se o Danzo não apela pra isso, ele virava churrasco ali mesmo. Ali eu aceito. O Kishimoto usou um recurso válido para segurar a técnica. O problema real vem depois que o Sasuke pega os olhos do Itachi. Com o Mangekyo Eterno, o estilo inferno vira um coadjuvante, ele simplesmente para de usar como uma arma principal. A primeira vez que ele testa o olho novo, ele detona um Zetsu com uma espada de chamas negras. Cara, aquilo foi incrível. O Susanoo com uma lâmina de Amaterasu, ele não só corta, ele incinera tudo no caminho. E como ele controla a forma, ele podia fazer a espada do tamanho que quisesse. Mas adivinha, ele nunca mais usou. Essa espada, em específico, nunca mais apareceu. É sério, ela sumiu do anime. Ele só volta a usar algo parecido contra os clones do Jubi, na guerra. Mas era uma espada comum com foguinho em cima, não aquela monstruosidade do Susanoo. Um desperdício total de potencial. E pior, ele usou os Magatamas de Amaterasu uma vez e tchau. Nunca mais repetiu. Pelo menos as flechas ele usou mais vezes, mas elas pareciam bem menos letais do que deveriam. Não é como Kirin, que aparece de uma vez e explode sua cabeça. O fogo negro ficou tão comum que perdeu o peso narrativo. Na guerra, ele até tenta uns combos legais com o Naruto, mas contra o Jubito, o Amaterasu puro foi parado pelo bastão preto. O problema é que o Obito ficou imune a ninjutsus, então nada daquilo causava dano. Ali eu entendo o Amaterasu parecer fraco, o cara era praticamente um deus absorvendo tudo. E o Sasuke ainda dependia do selo do Jugo para dar um up no poder, mas aí ele vai encarar o Madara. E o Madara recém-vivo simplesmente come o Amaterasu. Dizem que foi puro roteiro, já que o Madara tava sem olhos e sem camisa. Mas as chamas apagaram do nada. Não foi a armadura que segurou. O Sasuke podia ter mandado outra flecha na hora, mas ficou parado. O Madara absorvia chakra até pelo pé. Então beleza, é uma defesa válida. O chato é que os vilões finais todos tinham esse hack de absorver chakra. Isso enterrou de vez o brilho do jutsu do Sasuke contra Kaguya. Ele tentou, mas as chamas atingiram ela e sumiram como mágica. Depois, eles usaram o estilo inferno só para cortar o gelo e fugir. Virou um canivete suíço em vez de uma técnica proibida. Na luta final contra o Naruto, ele usou a Amaterasu 2 vezes. E sabe quando? Quando ele já tava nas últimas, quase sem energia. No auge da luta, ele esqueceu que podia usar. E aquela espada de fogo com Susanoo, nunca mais vimos a cor. Imagina na briga de gigantes, Susanoo versus Avatar da Kurama. A raposa bloqueava as espadas com as caudas, certo? Se aquelas lâminas tivessem cobertas do estilo inferno, o Naruto ia começar a queimar por inteiro. A gente viu o estrago que isso fez no 8 Caudas. Aí dizem, mas o Naruto podia absorver. Cara, não é bem assim. O Naruto tinha o chakra do Rikudou, mas não era imune a tudo o tempo todo. O Sasuke também tinha esse chakra, então os golpes dele doíam. Ele cortou o Madara ao meio, lembra? O próprio Naruto se defendeu de um foguinho comum do Sasuke com medo. Se um foguinho amarelo preocupou ele, o Amaterasu seria um pesadelo. Podia não matar na hora, por causa da cura, mas ia atrapalhar demais se o Sasuke tivesse perfurado o manto da Kurama com a espada de fogo negro. Ele pegava o Naruto lá dentro, não seria fácil, mas ele nem tentou. E visualmente, fala sério, ia ser a coisa mais linda dessa luta. É meio triste ver como ninjutsu
jutsu foi perdendo espaço por anular e absorver. A Kaguya simplesmente ignorando o fogo. Pareceu uma saída preguiçosa dos roteiristas e o Madara sem camisa absorvendo tudo sem nem olhar. Fica tudo muito mal explicado no final das contas. O resumo da ópera é: o Sasuke deveria ter abusado muito mais dessa técnica. Dava para equilibrar o jogo sem estragar a história. O estilo inferno é irado, mas acabou deixado de lado como se não fosse nada. Mas e você, acha que o Sasuke foi injustiçado ou Amaterasu que era ruim mesmo? Ei, você ainda tá aí? Se esse papo sobre o Sasuke abriu sua mente, não sai sem antes carimbar o like e se inscrever. É sério, a gente tá analisando tudo de Naruto aqui. E você não quer ficar de fora, quer? Ative esse sininho para não perder nenhum vídeo meu. Clica nesse vídeo que tá aparecendo agora, porque aí você vai descobrir quando o Naruto aprendeu a usar o Rasengan sem clones das sombras. Vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo pra gente desbravar mais desse universo ninja. E valeu, e até mais. O Nick aqui, falou!